vamos retomar só um pouquinho, em que a apresentação já está no meio da lição, vocês vão me perdoar então, em que André Luiz, nesse capítulo, ele conta da vida no outro planeta como é, dos elementos químicos que na Terra muitos são conhecidos, mas no plano espiritual e na Terra ainda tem elementos químicos que não foram descobertos, e ele apresenta esses elementos, isso em 1958. Aí quando você vai hoje na tabela periódica, você vê que depois de 1958, alguns elementos, depois de 1950, alguns elementos foram descobertos, já estão inseridos, e ele cita esses elementos lá no livro, tá certo? Bom, então agora começa uma parte da reflexão das ideias. Quer dizer, a partícula do pensamento, ou seja, o pensamento é energia. Ele tem partículas como o corpo físico tem os átomos, tá certo? Oi. Mas eu voltei um pouquinho. Eu voltei só um segundinho, porque para a gente pegar e encadear as ideias, senão vai ficar um negócio meio perdido, tá? Então ele discute que o nosso corpo é formado por átomos, que o nosso perispírito também tem partículas extremamente pequenas, semelhantes aos átomos, né? Que são as partículas menores que a gente conhece na face da Terra, né? E os elementos que o compõem. Então, a partícula do pensamento, pois, como um corpúsculo fluídico, o que é fluídico? É aquele elemento que se adapta a qualquer recipiente. A água é fluida. Ela pega a forma do recipiente onde ela está. Se eu colocar essa água num frasco quadrado, ela vai ficar quadrada. Se eu esparramar no chão, ela faz uma poça, adquirindo uma outra forma, tá? E se eu despejar, sabe lá que forma que vai adquirir? Vai formar pequenas bolhas no chão? Então, o nosso pensamento ele é fluídico, é um corpúsculo fluídico, que vai se moldar a que fizermos com ele. E ele, na realidade, tem massa. Então, vamos ver como é que isso é possível. Tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência a subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade de pensamento, conforme a qualidade desse pensamento, conforme o comportamento e a trajetória dos componentes que a integram. Então, essa partícula pensamento vai depender do emissor, da qualidade do emissor, do comportamento do emissor. Tá? E assim, como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula de pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. O que ele está dizendo aqui? Que essa partícula pensamento, que os nossos pensamentos jorram. E nós é que vamos dar essa forma a eles. Então, o tempo todo nós estamos pensando. Milhares de pensamentos diários. Que a gente descarta a parte deles. Outra parte, muito diminuta, fica nos incomodando. Mas essa forma do pensamento, se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser muito, se vai ser pouco, se tem qualidade ou se não tem qualidade, somos nós, os agentes emissores, é que vão ser responsáveis por isso. Convertendo-se por acumulação em fluido gravitante ou libertador. O que é um fluido gravitante? É aquele fluido que atrai, como a gravidade, ou um fluido libertador. Então, o que seria um fluido gravitante? Eu emito um pensamento ruim, ele se propaga. Quem sintoniza com ele? Quem tem o mesmo teor. E a hora que ele se propaga, ele sintoniza com um monte de tranqueiras e acaba voltando para a fonte emissora. Só que já não volta só, ele volta carregado de influenciação espiritual. Então, por isso que o nosso pensamento ele tem que ser muito bem cuidado, porque aquilo que nós emitimos é aquilo que nós vamos sintonizar. Ah, mas é difícil mudar? Ninguém disse que seria fácil.
Nós precisamos treinar o nosso pensamento. Vem um pensamento de dúvida, bate, joga a bolinha fora. Como uma bola de tênis, pega a raquete, manda embora. Vem um pensamento ruim, troca por um bom imediatamente. Não dê asa a esse tipo de sentimento, que isso nunca é bom, né? Então ele pode ser libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante. Às vezes você fica pensando no começo do mês, chegou o salário, todo mundo dorme feliz, certo? Final do mês, dia 30, acabou o salário, todo mundo já começa a ter insônia. Então é um pensamento que vai alimentar a esperança de que aquele mês vai dar, né? Ou o pensamento que vai atormentar, não deu, e como é que vai ser? Já vai entrar negativo no mês seguinte, né? Uso esse exemplo porque atualmente nós estamos vivendo uma situação complicada no nosso país, né? Ele pode ser vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura. Nomeável a falta de terminologia equivalente como o raio da emoção, ou raio do desejo. Força essa que lhe opera a diferenciação de massa, trajeto, impacto e estrutura. Então eu tenho inicialmente algo inerte, que eu vou poluir ou eu vou clarear, que eu vou aprisionar ou eu vou libertar, que eu vou projetar para o bem ou eu vou projetar para o mal, tá? Com o fluido mental, carregam-se deste modo não apenas as disposições mentosensitivas, quer dizer, é aquilo que você sente, aquilo que você pensa das criaturas, em atuação recíproca. Eis a questão, em atuação recíproca. Saiu um trabalho recente, até deu numa reportagem nos jornais do Brasil, dizendo o seguinte, que se duas pessoas começam a conviver juntas mais do que 15 dias, logo o gosto das duas pessoas estarão afinados. Vão estar falando os mesmos assuntos, vão estar optando pelos mais ou menos o mesmo tipo de comida, vão querer fazer os mesmos passeios, ter mais ou menos as mesmas conversas. Porque há uma harmonização do pensamento. Então nós influenciamos uns aos outros, quer queira, quer não. Eu vivencio muito isso na minha vida, que às vezes uma pessoa fala assim, sabe aquele dia que você me falou tal coisa, mudou minha vida. Eu falo, ixi, o que é que eu falei? Geralmente foi para o bem, a pessoa mudou, melhorou financeiramente, está feliz. Esses me contam. E aqueles que eu falei e não deu certo? Ninguém voltou para contar. Então nós temos uma influência pelo pensamento, que pode ser verbalizado pela fala, ou pelo próprio pensamento mesmo. Sabe, quando você está assim, de repente fala, nossa, lembrei de fulano, o telefone toca. Isso acontece muito com marido e mulher, pelo menos com o meu acontece. Lembro no danado, o telefone toca em seguida. Eu falo que é transmimento de pensação, ou seja, transmissão de pensamento, tá? Que a gente tem. Mas também, essa talvez seja a pior situação, que é um espírito, tá aqui o cordãozinho, né? Atuando fortemente sobre uma pessoa, gerando sensações desagradáveis, desânimo, sensação física essa que pode agravar e transformar-se numa situação de doença. Aí estabeleceu-se uma sintonia, a pessoa estava com a mente vazia, desocupada, porque quem tem muito trabalho não tem tempo de ficar pensando, tá? Estava com a mente desocupada, absorveu a negatividade do plano astral e aí incorporou essa ideia. Qual é a função da casa espírita? Vai dar um passe para tentar dispersar esses fluidos, esses pensamentos. Quanto tempo dura esse passe? Já falamos isso antes, 7 dias. Depois de 7 dias é necessária a renovação dessa energia. Por que eu falo isso? Para quem não escutou ainda, nós temos trabalhos publicados com cultura de bactérias, que tira o efeito psicológico, bactéria não tem psicológico, em que eles colocam a bactéria para crescer em ambientes adequados, um grupo fica dando passe, outro grupo fica só com a mão estendida, o outro grupo fica com a cabecinha distraída, vendo um filme, qualquer coisa assim. No grupo que dá o passe e a pessoa pedindo, a bactéria é ruim, tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer, o número de colunas reduz e ela não cresce. Enquanto que nos outros grupos prolifera.
Então, o que tem a mente? Influencia até o ser vivo, que é um ser vivo que não tem consciência, que não tem vontade, e a sua mente é capaz de influenciar isso. Mas depois de 7 dias que você fez esse trabalho, as bactérias começam a crescer naquela placa que antes não crescia. Então mostra que a cada 7 dias, que é a tal da frequência semanal, que o mentor sempre recomenda para quem passa ali, a frequência semanal na casa espírita, porque você vai renovar as energias corporais, dispersando então esses fluidos deletérios. E nós temos então a influência de um para o outro. Imagina o seguinte, alguém te sacaneia, você fala, não guardo raiva não, mas Deus está vendo. Não, os bons espíritos vão fazer justiça. Quer dizer, você não guarda raiva, imagina se você guardasse. Você joga para Deus fazer a tua vingança. Mas não precisa, é a lei de ação e reação. Não precisa nem esperar de Deus, nem você fazer essa vingança, porque automaticamente essa lei vai reconsiderar os caminhos daquela pessoa que está errado, até para um bem da pessoa. Então a gente tem uma atuação recíproca entre as criaturas, né? Mas também as imagens que transitam entre os cérebros, que se afinam pela reflexão natural e incessante, estabelecendo-se as ideações progressivas que originariamente vertida dos espíritos superiores, transmite aos desencarnados da Terra as noções de civilização mais apurada. Então, o que aconteceu? Nós já falamos que nós temos aquele chakra nessa região. Então, por este chakra, nós vamos receber a influenciação do plano espiritual. E quando encarnados, mas quando desencarnados, por isso que o nome dele é Evolução em Dois Mundos, nós vamos evoluir aqui e vamos evoluir lá. Lá também nós recebemos a influenciação dos espíritos superiores. E muitas vezes nem sequer os vemos, porque eles são tão superiores que eles não se fazem visíveis para nós, mas eles vão trabalhando o nosso espírito. Então, quando a gente discutiu os primeiros capítulos desse livro, em que ele falava da civilização menos adiantada e que o selvagem, quando desencarna, que é imediata, ele chega no mundo do plano espiritual, é tudo muito estranho. Até a gente que tem uma certa educação, que está dentro do espiritismo, quando chega lá leva um choque. Não era bem do jeito que a gente imaginava, né? E esses selvagens, quando chegam no plano espiritual, não conseguem, é um mundo desconhecido. Eu sempre faço uma comparação. Se você vai para um país que a bagagem extravia, você só tem a roupa do corpo e você não fala a língua e não conhece ninguém. Ninguém entende o que você está falando e você não entende o que nada que está falando. Esse sujeito que é tirado do seu contexto de uma hora para outra e colocado num outro contexto totalmente diferente. Especialmente na morte súbita, que hoje nós tivemos o caso de um vereador aí que partiu abruptamente. Imagina o cara que tem os planos de cumprir a agenda no dia seguinte, e no dia seguinte não tem agenda, ele vai faltar todos os compromissos, e no outro, e no outro, e no outro também não vai a compromisso nenhum mais. Porque ele simplesmente foi tirado daquele núcleo familiar que ele está acostumado, daquele núcleo profissional que movia os seus dias todos os dias, e deslocado para uma região, para um plano que ele não tem a mínima noção, nem memória, porque a memória é apagada quando a gente reencarna. Aí a gente não conhece os parentes, nada. Vai demorar um tempo para a gente acordar, voltar para a realidade. E aí depois a gente não quer voltar, porque é tão bom que a gente não quer ficar aqui, né? Aí tem que dar um convencimento na gente para a gente tomar um corpo e retomar, tá certo? Bom, então, ali, a informação dos espíritos superiores transmite também aos desencarnados da Terra noções de civilização mais apurada. Então, aquele espaço de tempo que os homens da Idade da Pedra ficaram no plano espiritual, desejosos de voltar rapidamente para o seu nicho familiar, aquele espaço de tempo eles são intuídos a mudar um pouquinho a civilização. E por essas mesmas entidades, em contato com as tribos encarnadas do Paleolítico, ó, o pessoal que chegou agora. O que é o Paleolítico? É uma fase da nossa história, é uma era geológica. Hoje nós estamos na era moderna, né? na era mais recente. O Paleolítico foram as primeiras, onde começam a surgir os primeiros requisitos humanos. Então, bem lá atrás mesmo, lá nas cavernas. Então, essas tribos encarnadas no Paleolítico, semelhantes noções descem para o chão planetário, disciplinando as criaturas e ofertando-lhes novos horizontes à visão e ao entendimento.
Então, se a gente olhar, por exemplo, uma civilização egípcia, já bem mais avançada que na Idade da Pedra, bem à frente, do passado, olha a característica dessa civilização. O que acontecia com esses indivíduos? Iam ao plano espiritual, pegavam a intuição e voltavam. Iam ao plano espiritual, pegavam a intuição e voltavam. E a gente foi observando a civilização mudando, fisicamente falando, a estrutura das construções, mas também dos costumes foram mudando. E aí quando a gente observa assim, que o mundo nunca foi tão violento assim. Se eu não me engano, no ano de 2005, o número de homicídios em São Paulo foi em torno de 1.300 homicídios no ano. Se nós começarmos a contar todos os homicídios, os 1.300, de uma vez, que ideia que vocês vão ter? Nossa, a cidade de São Paulo é a cidade mais violenta que existe no mundo, é puro sangue, né? Mas, se eu for pegar daquela época 13 milhões de pessoas com 1.300, dá menos de 0,01% do número de homicídios em relação à população. Só que a mídia só foca no que é negativo. E é porque é o que dá ibope, né? E aí as pessoas ficam apavoradas que o mundo está sangrando. Não é. Esses dias nós estamos vendo aí uma intervenção no Rio, uma série de situação que a gente se apavora até de ir para lá. Mas conversando com um carioca que mudou para Rio Preto há um mês, mais ou menos, falei, você vê que sotaque é esse? De onde você vê? Ele falou, do Rio de Janeiro. Eu falei, fugindo da violência? Ele falou, que violência? Eu morei lá a minha vida inteira, nunca vi um tiro, nunca escutei um tiro na favela. Lá não é o que a televisão está mostrando. Quer dizer, então, né, a época violenta era das cruzadas, que eles entravam dizimando aldeias, populações, crianças, e se você vê a descrição, tem algumas séries no Netflix que conta o que acontecia naquele período, na era medieval, se você vê a descrição das torturas que eles faziam, o que é isso? A humanidade foi muito embrutecida, hoje não é não. O mínimo hoje é cortar a cabeça. Aqueles dias antes de cortar a cabeça, ficar mergulhado no óleo quente, cozinhando, não sei o quê. Quer dizer, eram coisas tenebrosas que se faziam com o ser humano. Lógico que a gente vai reencarnar e vai resgatar todo esse passado, né? Bem amenizado, não tenha dúvida, certo? Pela reflexão de ideias, surge assim duas esferas, entre as duas esferas, entranhado o circuito de forças. Isso é muito evidente, por exemplo, no trabalho de uma mesa mediúnica. Olha como essa ilustração do projeto Imagem, lá do livro Domínios da Mediunidade, traz para a gente essa influenciação. O que nós temos aqui? Uma mesa mediúnica, médiuns, vibradores, e essa médium vai receber essa entidade que está revoltada. Não existe uma incorporação física, vou tomar o corpo da outra. Não. Eu vou usar dos pensamentos e do aparelho vocal dela para me expressar. O médium bem treinado vai ter um controle, vai segurar os xingamentos, vai segurar as batidas na mesa, vai segurar. Às vezes é difícil, porque a entidade está muito revoltada, né? E quando você olha o obsessor, se você tivesse feito para ele, se você tivesse passado o que ele passou, você fala, eu ficaria mais bravo que o cara. Porque o cara se vinculou a você com tamanho ódio, mas ele também deixou de ser feliz. Quer dizer, você acha que ele é o obsessor, é feliz? Não, ele é um infeliz. Profundamente infeliz. Mas ele pôs uma ideia fixa em você, que ele não gosta de você. Mas ele teve família, ele teve filho, ele foi querido, ele amou. Mas em algum determinado momento da jornada dele, a gente sacaneou e ele não perdoou, tá certo? Então, o que a gente observa? O doutrinador, quem é que vai tentar conversar com esse espírito, mostrando novos horizontes para ele, recebe a influenciação também de um espírito, de um benfeitor. E cada um dos médiuns também tem uma conexão entre si e com o plano espiritual, captando as energias, fazendo o que nós chamamos de corrente mediúnica, para dar sustentação a esse trabalho e esse sujeito se aliviado do sofrimento que ele se encontra. Então, isso acontece nas nossas vidas, gente, muito mais do que a gente imagina. É no dia a dia que eles estão espreitando os nossos passos.
eu não canso de dizer, obsessor não tem pressa. Ele tem uma vantagem, que ele não é visto. Fica ali quietinho. Ele tem 24 horas do dia sem fazer nada. Eles às vezes observam 30 anos, 40 anos o procedimento. Estabelece um plano de ação e vem o executor, que às vezes não é nem observador. É a do baixo escalão, é o truculento que vai executar o plano que ele planejou para você. Conhecendo as suas características, conhecendo o seu perfil, ele fala, fulano fraqueja ali. Mas é pior. Divaldo diz que tem obsessor que te observa a vida inteira. Faz o projeto para executar na próxima encarnação. Por isso que Jesus recomendava, orai e vigiai. Todo passo, pôs o pé fora da cama, eleva o pensamento a Jesus. Sempre, estou vendo a situação, se fosse comigo, como eu me sentiria? Tem que desenvolver a empatia pelo semelhante. E aí nós vamos criar uma aura de proteção, porque a nossa energia muda. E aí a sintonia não é estabelecida, tá? Bem, e agora a gente vai falar, então, da inteligência artesanal. O que vem a ser isso? O plano físico, corpo, né? É o berço da evolução que o plano extrafísico aprimora. Então, nós começamos a sofrer na Terra, a burilar o nosso corpo na Terra, mas isso continua do lado de lá. O primeiro insufla o sopro da vida, cujas edificações o segundo aperfeiçoa. A reencarnação multiplica as experiências, somando-as pouco a pouco. A desencarnação subtrai-lhes lentamente as parcelas inúteis ao progresso do espírito e divide os remanescentes, definindo os resultados com que o espírito se encontra enobrecido ou endividado perante a lei. Então, exemplo do que ele está querendo dizer para a gente. Elias foi um profeta sanguinário. Elias degolou mais de 400 cabeças nas guerras, o que era muito comum na época em que ele viveu. Tinha uma fé, acreditava e lutava até as raias da loucura para defender a sua crença e foi cortando as cabeças. Elias, como Jesus já conta no Evangelho para a gente, veio como João Batista. E João Batista tem a sua cabeça colocada numa bandeja. Precisaria que ele cortasse essa cabeça 400 vezes, já que foram mais de 400 pessoas que ele degolou? Não. Uma vez só com a cabeça cortada, ele teve a reflexão de que não se faz aquilo com ninguém. Então, o que ele está dizendo? Que os desencarnes abatem muito a nossa prestação, as nossas dívidas. E o que resta, a espiritualidade parcela. Então, hoje eu tenho uma vida tranquila, uma vida sem percalço. Fala, nossa, já sou santo. Não. É que a espiritualidade está dando um refresco para você. Mas a dívida continua. E na outra vida você tem que resgatar. Então, hoje eu estou numa vida social, tem bastante dinheiro. Aí, trata de fazer esse dinheiro gerar frutos. Porque na outra vida pode estar programado uma vida de penúria. E aí você vai ter dificuldades, mas você estará preparado para isso. Porque senão seria colocar uma cruz acima do tamanho do ombro e o indivíduo não teria condição de carregar, seria esmagar o sujeito e condená-lo definitivamente. Então, cada situação que nós vivenciamos, nós saímos mais fortalecidos dela, certo? E aí nós somos capazes de vencer as barreiras. E eles vão colocar barreiras, não tenha dúvida. Nós vamos ser testados nos conhecimentos que nós adquirimos lá na espiritualidade, para que a gente possa ficar bastante fortalecido. Consolidada a incessante eclosão do fluido mental entre as duas esferas, começa para o homem novo ciclo de cultura. Em verdade,
A mente da era paleolítica, ou seja, do primitivo, mostra-se ainda limitada na cintura, mas não tanto que não possa absorver, embora em baixa dosagem, as ideias renovadoras que lhe são sugeridas no plano superior. Em razão disso, pela reflexão possível, aparece entre os homens mal saídos da selva a inteligência artesanal, instalando no mundo a indústria elementar do utensílio. Por ela, o habitante do Império Verde, ou seja, da selva, encontra meios de efetuar com mais segurança velhos atos instintivos, utilizando o varapau, ou seja, a vara de apanhar-coco, tá? Para alongar os braços na colheita dos frutos dificilmente acessíveis, fabricando anzóis e arpões que lhe substituam os dedos na profundez das águas. Então, eles começam a dominar a técnica dos metais, começa a derreter, descobre o fogo, tá certo? Começa a derreter o metal e fazer instrumentos que agora ele não precisa tanto da mão. Então, olha lá, aliviando os dedos na profundez das águas, né? Burilando o sílix é essa pedra aqui, tem o formato de uma ponta de lança, né? Que lhe veicule a energia dos punhos e plasmando a roda que lhe poupe de alguma sorte o sacrifício dos pés, porque aí era só empurrar, não era andar carregando. Então essas ideias surgiram no plano espiritual. Plasma criador da mente. É pelo fluido mental, com qualidades magnéticas de indução, que o progresso se faz notavelmente acelerado. Pela troca de pensamentos, de cultura e beleza, em dinâmica e expansão, os grandes princípios da religião e da ciência, da virtude e da educação, da indústria e da arte, descem das esferas sublimes e impressionam a mente do homem. Então, nós temos aqui uma imagem descrita, né, de um dos livros do André Luiz, foi desenhada, retratada, como sendo uma imagem do plano espiritual, certo? Esse tipo de construção aqui, não lembra mais ou menos a nossa biblioteca municipal? Ou, às vezes, a esplanada, alguns prédios da esplanada, que a gente observa nessa arquitetura de Niemeyer? Esse aqui é o aeróbus, né, que é um veículo do plano espiritual, que muitos até confundem como nave extraterrestre. É quando você tem o plano espiritual se deslocando para a Terra para fazer os seus trabalhos. Utiliza um ônibus, tipo um ônibus espacial. Quando a gente olha o formato desse ônibus, ou quando a gente olha o formato de um metrô, de onde é que se vem a inspiração para montar essas questões? Do plano espiritual. E a pessoa vem com aquela ideia e aprimora essa ideia, adaptando aos moldes da Terra. Mas a que mais me impressiona é essa. Olha essa abóboda aqui. É no plano espiritual. Olha que coisa mais linda. Só que aqui é no plano espiritual e aqui é na cidade de Valência. Me chamou muita atenção. Eu fui apresentar um trabalho num congresso lá e tinha um museu magnífico, que é o monumento mais famoso da estado. Falei, parece que eu já vi isso em algum lugar. Já tinha visto algo parecido no Livros Espíritas. De onde vem a inspiração para essa construção? Isso é recente, é a partir de 2000. Isso aqui em 1950. Tá? Então, essa fala de André Luiz, ela é muito real, gente. Então, vamos cuidar com a nossa mente? Traçando-lhe profunda renovação ao corpo espiritual, a refletir-se no veículo físico que gradativamente se acomoda a novos hábitos. Quando eu falo que o corpo físico também muda, olha o sujeito da idade da pedra. Mudou ou não mudou? E aí eu podia ter posto uma moça, não, mas eu puxei a sardinha para as meninas, né? Olha lá, não está bem diferente? O que será que vem pela frente, hein? Quero nascer amanhã, que as coisas estarão mais bonitas. E aí, épocas imensas de expender o princípio inteligente, ou seja, o nosso cerne, né?
para identificar os prodígios da sensação e do automatismo, do instinto e da inteligência rudimentar. Entretanto, com a difusão do plasma criador oriundo da mente, aí vem plasma criador. Essa partícula pensamento é um elemento criador. É aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala se torna realidade. Um dia esse menino aqui fez uma faculdade, foi trabalhar num lugar desafiador. E ele viu que não era aquilo e ele queria algo diferente para ele. Já com a idade um pouquinho mais avançada aqui dos meninos na juventude de 18 anos, ele mentalizou, eu quero fazer medicina. E ele foi em busca do sonho dele. E um dia ele falou, eu quero passar em São José do Rio Preto. E ele veio para São José do Rio Preto. Já tinha uma profissão consolidada, um excelente profissional. Ele resolveu mudar de vida e fazer algo que o planificasse mais. Construiu isso na mente e trabalhou e o sonho se realizou. Então, vamos construir aquilo que a gente quer. Que futuro que a gente quer para a gente? O que eu quero daqui 10 anos? O que eu quero daqui 20 anos? E vamos trabalhar nessa ideia para que a gente possa construir, tá? Então, olha, a difusão do plasma criador oriundo da mente em circuitos contínuos, não para, consolida-se a reflexão avançada entre o céu e a terra, e os fluidos mentais ou pensamentos atuantes no reino da alma imprimem radicais transformações no veículo físico, psicossomático, associando e desassociando civilizações numerosas para construí-las de novo, em que o homem, herdeiro da animalidade instintiva, tá, continua aqui, ó. Ótimo, por que eu pus isso aqui? Ele é herdeiro da animalidade instintiva. Já está mais 5 minutinhos, a gente acaba. Por que ele usa essa expressão que o homem é herdeiro da animalidade instintiva? Já comentei aqui em aulas passadas com vocês, vou só refrescar a memória. Às vezes você tem alguma coisa que lhe desagrada profundamente e no auge da emoção você entra numa briga. Ou num embate verbal, ou num embate físico, e comete um desatino. Seja ele efetivamente bateu em alguém, matou alguém, ou estabeleceu palavras bastante pesadas que feriram e magoaram outra pessoa. E aí depois que acalma, você fala, nossa, como é que eu fui capaz de fazer isso? Por isso que Chico fala que quando a gente está com raiva, o melhor remédio é botar água na boca e não engolir, ficar segurando. Até a raiva passar, depois você gospe fora, não engole aquela água não, senão você vai ficar doente. Né? Joga fora, mas segura, porque a língua é um terror. Né? E quando ele fala dessa animalidade instintiva, vamos olhar o cérebro do rato. O que está na parte branca é a parte pensante, vamos dizer assim. É a parte mais evoluída. E a parte cinza do cérebro, aqui está se mostrando 2 partes, tá? Tem mais partes. Essa parte cinza é a parte do animal, que vai matar para comer, que vai se bobear, comer até os filhos. No gato, a gente tem um aumento do tamanho do cérebro e a área do pensamento também aumenta. O gatinho consegue aprender algumas gracinhas, consegue te encantar. No macaco, aumenta pra caramba. E no homem, a área pensante, que é o branco, aumenta muito mais. Mas a área das emoções primitiva ainda está dentro do cérebro humano. E aí o que é pior, essa área que é mais ou menos nessa região central aqui, se comunica com a nossa região do pensamento. E às vezes escapa a informação do primitivo para a região pensante, que é no momento em que você fala e agride o outro. Depois você fala, como é que eu fui fazer isso? Porque o sistema que nós chamamos de límbico, que é o nosso sistema selvagem, o mais primitivo, o nosso sistema animal, ainda está ativo e a nossa parte pensante não conseguiu suprimir. Estamos trabalhando para isso? Não tenha dúvida que entre terra e plano espiritual, fazendo-se uma conta de quantas vezes a gente encarnou, desencarnou, no mínimo 6.000 vezes aqui na face da Terra, pelo tempo da presença do homem na face da Terra, e nós temos
nós vamos diminuindo gradativamente esse animal dentro de nós. Mas, eventualmente, se o animal surgiu, dá para pedir desculpa? Peça. Dá para reconsiderar? Reconsidera. Não deu, segue adiante, sem culpa. Na próxima vida você reajusta. E segue a vida, não deixa congelar nem passar. Tá? Então, é por isso que ele usa essa expressão, herdeiro da animalidade instintiva. Continua até hoje, até amanhã e para sempre, né? No progresso, no trabalho progressivo de sua própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade. E quais são esses atributos? Vós sois deuses, que brilhe a vossa luz. Somos todos destinados à perfeição. Mas para brilhar a luz, é igual bota de soldado. Vai demandar esforço. E nós temos que ter boa vontade, porque ninguém estaciona. Você pode até estacionar, retroagir não, jamais. Mas a gente estaciona, só que um dia o ferrão da vida vem. Não sei se vocês se lembram da primeira, segunda aula, acho que numa segunda ou terceira aula, que falava que tinha um bichinho, que foi o ser mais primordial, que ficava agarradinho na terra, na pedra. Lembra disso? Quem veio nos primeiros capítulos? Um deles, ele ficava agarradinho na pedra e não queria sair de lá de jeito nenhum. O que a espiritualidade fez? Criou a corrente marítima, que batia, arrancava ele da pedra. E ele, naquele sufoco do mar, ele teve que aprender a desenvolver sistema de nadar, ele teve que desenvolver sistema de conseguir a alimentação, e isso propiciou o desenvolvimento da vida na forma, na complexidade que ela tem hoje. Então, essas batidas que a onda do mar faz conosco, né, faz com que a gente se movimente. Portanto, não adianta estacionar, tem que seguir adiante, mais rápido, menos rápido, mas tem que caminhar, um passo de cada vez. A evolução não dá saltos, nós estamos vendo isso, tá? A evolução não dá salto. E nós também não vamos virar anjo da noite para o dia. Mas a gente tem que trabalhar para isso, tá certo? Então vamos agradecer aos bons espíritos a noite abençoada de hoje, encerrando os nossos trabalhos, que começaram com a cura e segue agora no estudo. Que o nosso espírito possa ser fortalecido diante das dificuldades que todos nós temos, sem exceção. Que o nosso pensamento possa ser iluminado pelos bons espíritos na noite de hoje, nos libertando das amarras que nós mesmos nos impusemos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa carregar-nos em seu colo nos momentos de maior dificuldade, sustentando a nossa força de vontade, para que continuemos sempre à frente, confiantes de que a vida nos retornará alegria e felicidade. E que assim seja, Senhor. Gente, uma boa noite a todos. Obrigado pela presença.